A intercessão de Cristo é essencial à salvação. Isaías, capítulo de número 53, e o versículo de número 12, está escrito assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! Coisa linda, coisa linda. Jesus, ele intercedeu por mim, por você. Ele intercede por mim e por você. Porque Jesus, ele nos amou primeiro. Sim, ele nos amou primeiro. João vai dizer no capítulo 3, versículo de número 16. João capítulo 3, versículo de número 16, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Aleluia, 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 louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus, a intercessão do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está empenhado na intercessão. O Espírito Santo, ele está empenhado nesse exercício de interceder. Romanos capítulo 8, versículo de número 26 vai dizer assim: e da mesma maneira também o Espírito, olha que lindo, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Eu vou repetir: ajuda as nossas fraquezas. Olha o reconhecimento do apóstolo Paulo, reconhecendo a sua humanidade, a sua fragilidade, as suas limitações, as suas fraquezas, a sua natureza pecaminosa. Olha a humildade desse homem. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Eu posso procurar as melhores palavras de um vocabulário técnico
profissional. Eu posso procurar aperfeiçoar o meu vocabulário para me apresentar diante de Deus, diante da beleza da santidade de Deus, com as mais lindas e poéticas palavras de elogio a Deus, de adoração a Deus, de petição, de súplica, clamor. Mesmo assim, não vou saber pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Abanagabacherinda rabanarasebindaya sobondovia. Abancherin dehai dehasayondom bindaya se. Dirayondom bondoya sebindaya seyondovia. O Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis e apresenta diante de Deus de uma forma ao qual Deus venha se atentar para as nossas petições e para as nossas orações. O Filho de Deus tem dois intercessores. Os crentes, os cristãos, os professantes da fé em Cristo Jesus, têm dois intercessores. Cristo, Ele intercede no céu pelo crente, perante a face do Pai. E o Espírito Santo intercede no íntimo do crente, aqui na terra. Romanos capítulo 8, versículo de número 27. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A Bíblia, ela refere-se constantemente às orações intercessórias do crente, do cristão, e vemos exemplos de orações notáveis e poderosas. No Antigo Testamento, os líderes do povo de Deus, tais como os reis, profetas e sacerdotes, deviam ser exemplos na oração intercessória em prol da nação. Vemos vários exemplos marcantes de intercessão, como as orações de Abraão em favor de Ismael, as orações de Abraão em favor de Sodoma e Gomorra, as orações de Davi em favor
de seus filhos, enfim, muitos exemplos de oração intercessória. Mas eu quero fechar esse sermão com a expressão de Cristo, porque Cristo, ele é o supremo exemplo. Cristo, ele é o supremo exemplo. E no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, o versículo de número 7, o versículo de número 8, mas eu quero me atentar para o versículo de número 8, mas vou citar o versículo de número 7, mas eu quero finalizar a mensagem no versículo de número 8. O versículo de número 7 do Evangelho de Mateus, ao qual o tema central, Mateus, ele vai tematizar no seu Evangelho com a seguinte tematização central: Jesus, o Messias soberano. No capítulo 7, versículo 7, que tem por epígrafe o título A Bondade de Deus, ele vai dizer assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. Versículo 8. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Pedir, buscar e bater. Olha o ensinamento do nosso supremo exemplo, o mestre dos mestres, o rei dos reis e senhor dos senhores. Olha a instrução, a orientação de Jesus Cristo. Jesus aqui, ele estimulava a perseverança na oração. Os tempos dos verbos gregos do versículo de número 8 indicam continuidade. Você cristão, você dependente o patamar eclesiástico, dependente a chamada específica, eu e você devemos continuar a pedir, a buscar e a bater. Pedir fala da consciente necessidade e da confiança que Deus ouve nossa oração. Sim, pedir fala da consciente necessidade e da confiança que Deus ouve nossa oração. O salmista, no Salmo de número 34, e o versículo de número 17, ele vai dizer assim: os justos
clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O verso 18 ele vai dizer assim: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O verso de número 19, o salmista vai dizer assim, de Salmo 34 ainda: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Salmo 72, o verso 12: porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também o aflito e aquele que não tem quem o ajude. Naseion choi de rabanchewi, abaia saia banchui de assobondomia. Ai, abanaba, ababanchel e dia subondobondobim dia sébia. Pedir fala da consciente necessidade e da confiança que Deus ouve a nossa oração. Hebreus capítulo de número 4 e o versículo de número 16 vai dizer assim. Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 16 vai dizer assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por que devemos chegar com confiança ao trono da graça? Porque Cristo, Ele se compadece das nossas fraquezas. O verso 15 vai dizer assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então eu e você, podemos chegar com confiança ao trono celestial, sabendo que nossas orações e petições são bem acolhidas e ouvidas por nosso Pai celestial. Capítulo de número 10, o verso de número 19 e o verso de número 20, que tem por título exortação à perseverança na fé, está escrito assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É chamado trono da graça, porque dele flui o amor, o socorro,
a misericórdia, o perdão, o poder divino, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo e tudo aquilo que precisamos, necessitamos em todas as circunstâncias. E uma das maiores bênçãos da salvação é que Cristo agora é o nosso sumo sacerdote, conduzindo-nos até a sua presença. Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, conduzindo-nos até a sua presença pessoal. De modo que sempre eu e você podemos buscar a ajuda de que carecemos. Oh glória! Pedir fala da consciente necessidade e da confiança que Deus ouve nossa oração. Buscar fala da fervente petição associada à submissão à vontade de Deus. Se não me falha a memória, primeira epístola de João, capítulo de número 4, e o versículo de número 15. Se não falha a minha memória, primeira epístola de João, capítulo 4, e o versículo, capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, e o versículo de número 14. A eficácia da oração. Vai dizer assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Verso 15: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Bendito seja o santo nome do Senhor. Buscar fala da fervente petição, fala de fervente petição associada à submissão à vontade de Deus. E bater fala da perseverança em buscar a Deus quando Ele não responde imediatamente. Eu vou repetir essa expressão. Bater fala da perseverança em buscar a Deus quando Ele não responde imediatamente. A Bíblia vai dizer a história de um cego que estava à beira do caminho. Marcos capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46, se não falha a minha memória,
vai falar a respeito deste cego que estava à beira do caminho. E o que me chama a atenção, que o título diz assim: o cego de Jericó. Verso de número 46, preste atenção. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vemos aqui, nesse texto, o primeiro passo que Bartimeu teve que tomar para obter a vitória. E qual é esse primeiro passo que vemos? A perseverança na oração. Quando citamos a expressão buscar, fala de fervente petição associada à submissão à vontade de Deus, usamos essa expressão dizendo que quando nós pedimos algo segundo a vontade de Deus, Ele é fiel para nos ouvir. Perdão, essa foi a segunda expressão. A terceira expressão, que é bater, que fala da perseverança em buscar a Deus, quando Ele não responde imediatamente. Então, o primeiro passo que Bartimeu ele manifestou perante a Jesus é a perseverança na oração. Bartimeu ele perseverou, por mais que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Existem situações que vêm de encontro a mim e a tua vida para nos mobilizar, para nos esfriar, para fazer com que deixamos de bater, deixamos de perseverar, deixamos de buscar, enquanto o nosso Deus ele não responde imediatamente. Bartimeu ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas muitos o repreendiam para que calasse, mas ele não se atentou para esses muitos que repreendiam ele para que ele viesse calar, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O primeiro passo para quem quer obter a vitória é esse: clamar até ser ouvido, perseverar, buscar. Quando Deus ele não responde imediatamente. Então o primeiro passo de Bartimeu foi clamar até ser ouvido. Verso de número 49, Jesus parando disse que o chamasse.
e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Verso 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Segundo passo que eu vejo, quando ele se levantou, ele lançou a capa para detrás de si.